Olá, queridos irmãos. Hoje estamos dando início ao terceiro volume do Alimento Diário, cujo tema é A Minha Graça Te Basta. Estamos aqui hoje na semana 1, cujo título é O Ministério que Recebi do Senhor Jesus. Gostaria de explicar que estamos fazendo um tutorial e esta semana o conteúdo é muito vasto, o conteúdo é bastante forte e nós não podemos entrar em detalhes. Nós confiamos nos irmãos, esperando que todos vocês possam ler todos os versículos, né, e penetrar a fundo no conteúdo da leitura desta semana, porque é muito importante. O título desta semana é O Ministério que Recebi do Senhor Jesus. Mas se vocês forem ler, você vai ver que nós não tocamos exatamente esse assunto que vai ficar para a semana que vem, os detalhes. Porque nós estamos lançando nesta semana um fundamento para nós podermos entender melhor o que é o ministério que nós recebemos do Senhor Jesus. Então deixe-me dizer para os irmãos o seguinte, nesta semana o conteúdo se divide em duas partes. Uma parte é uma explicação sobre a palavra, que tipo de palavra nós temos, que tipo de palavra que Deus deu para nós. E a segunda parte fala de uma revelação tremenda que o Senhor nos deu nos últimos tempos. E então são duas partes bem distintas. Então a primeira parte é mais conhecimento objetivo, para que a gente saiba com o que nós estamos trabalhando. E a segunda parte é uma parte de revelação, que nos dá a motivação, o encorajamento para nós prosseguirmos. Pois bem, de segunda-feira até quinta-feira, nós temos essa primeira parte, que explica o que é a palavra. Na Bíblia, não é só a palavra tem vários aspectos. Então nós precisamos entender qual o aspecto da palavra que nós estamos tocando, com que aspecto da palavra estamos lidando. E a partir de sexta-feira, sexta, sábado e domingo, nós vamos entrar na questão da nossa união com Deus, né? Da nossa comunhão com Deus e participação da vida e da natureza de Deus. Deus morando conosco e nós morando com Deus, algo tremendo. Então vamos lá, de segunda até quinta-feira vamos ver o aspecto da palavra. Então na segunda-feira nós vamos fazer da seguinte maneira, vamos falar os dias e qual é o assunto de cada dia. Na segunda-feira estamos vendo os dois aspectos da palavra. A palavra, esse termo palavra, em português é só palavra. Se você ler a Bíblia é palavra. Tá? Mas no grego são dois vocábulos para a palavra. Uma é logos e outro é rema. Então, logos, por exemplo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Esta palavra é logos. Tá? Tem outro versículo também no Evangelho de João que fala, o Espírito é o que dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Essa palavra aqui no grego é rema. Qual é a distinção entre logos e rema? Então, logos é a palavra objetiva, é a palavra estática, parada. É o que nós lemos na Bíblia. Tá? E a palavra rema é a palavra dinâmica, é a palavra instantânea, que supre a necessidade para o momento. O que você precisa para aquele momento, então a palavra rema vem e supre você, te fortalece, te ilumina, te conforta e assim por diante. Então a melhor ilustração que a gente pode dar aqui é a água, que a gente usa todos os dias. Então, no Brasil, nós temos uma cultura, é a cultura da caixa d'água. A grande maioria das casas tem uma caixa d'água. Então, a água vem da rua e enche suas caixas d'água. Daí quando você precisa de água, você abre a torneira e a água sai da caixa d'água.
Por que tem essas caixas d'água? Porque no Brasil sempre tem a questão da falta da água. Muitas vezes falta água. Tem racionamento ou tem problema no sistema hidráulico da prefeitura e falta água. Daí quando falta água na rua, quem tem caixa d'água continua tendo água em casa. E essa água pode durar um dia e meio, 2 dias, dependendo da capacidade das caixas d'água. Tá? Então a palavra logos é água na caixa d'água. Todos os dias você precisa ler a Bíblia. Você levanta, você toca em Deus, você lê a Bíblia, você enche a sua caixa d'água. Por quê? Porque durante o dia pode haver falta d'água. Você está numa situação difícil, numa situação de você está passando por um deserto árido, não tem água que vem de fora, você precisa ter água na sua caixa d'água. E essa caixa d'água é o seu espírito, é a sua mente, é o seu coração, é todo o seu ser. Daí, quando você abre a torneira, se a sua caixa d'água está seca, só tem barulho, só sai ar. Mas quando a sua caixa d'água tem água, você abre a torneira, mesmo que falte água na rua, tem água para suprir as suas necessidades. Pois bem, a água na caixa d'água é o logos. E a água que sai da torneira é a rema. Quando você precisa lavar as mãos, você precisa lavar as verduras, você precisa esquentar a água, você vai lá na torneira e abre a torneira e a água sai. Então, essa água que sai, que jorra da torneira, é a palavra rema. Supre a necessidade que você tiver naquele momento. Então, qual é a ênfase aqui? A ênfase aqui é, você precisa ter água na sua caixa d'água. Ou seja, para ter rema, tem que ter logos. Para sair água da torneira, precisa ter água na caixa d'água. Por isso que nós cristãos, nós filhos de Deus, precisamos ler a Bíblia, precisamos ler a palavra de Deus. Então essa é a ênfase do primeiro dia, de segunda-feira. Na terça-feira, nós mostramos que como ministro da nova aliança, nós precisamos ser equipados, estar equipados com a palavra fundamental. Então nós vamos fazer aqui a terça e quarta, vamos ver esse par, a palavra fundamental e a palavra profética. O que é a palavra fundamental? O que é a palavra profética? Na igreja, na nossa vida cristã, nós precisamos de ambos os aspectos da palavra. Você está vendo? A Bíblia é maravilhosa, então vemos esses pares. No significado da palavra é a palavra logos, palavra rema. Agora, na aplicação, nós temos a palavra fundamental e a palavra profética. O que é a palavra fundamental? A palavra fundamental é o alicerce, são os fundamentos da fé cristã. Inclusive, nós temos um livro chamado Fundamentos da Fé Cristã. São as verdades do Evangelho, que incluem itens como redenção, perdão de pecados, reconciliação, justificação, regeneração, santificação, renovação, que mais? Transformação, conformação e glorificação. São as verdades fundamentais, são as verdades bíblicas e que nós precisamos conhecer. Ainda existem outros itens, como a consagração, a oração, a leitura da Bíblia, que mais? A reconciliação adicional com Deus. Então tem todos esses itens que fazem parte da palavra fundamental. Então, em Atos 20 e 24, Paulo fala o seguinte: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Então esse é o título desta semana, o ministério que recebi do Senhor Jesus. Mas qual é o conteúdo desse ministério que nós recebemos do Senhor Jesus? Então Paulo continua, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ou seja, o conteúdo do nosso ministério é o evangelho da graça de Deus, que, em outras palavras, é a palavra fundamental. Tá? Então, a palavra fundamental é a palavra do conhecimento. E, tendo esse conhecimento, nós temos a base para que o Senhor traga a revelação para nós. Não podemos só ter mero conhecimento.
Senão nós vamos ter uma cabeça grande, tudo vai ficar aqui, vai ficar só no conhecimento, na letra, nós não vamos receber vida. Nós precisamos conhecer a Bíblia, mas nós precisamos exercitar o órgão correto, não é só a mente, nós precisamos exercitar o nosso espírito, para que essa palavra que a gente lê, essa palavra logos que a gente lê, se transforme na palavra rema, se transforme em uma palavra que traz revelação. Então, não pode ser só conhecimento objetivo. A palavra que nós lemos e estudamos tem que se tornar uma palavra subjetiva. Que quer dizer subjetiva? Algo da nossa experiência. Vou dar um exemplo para você. Então, a picanha é uma das coisas mais gostosas que tem. Eu gosto muito de picanha. Tá? Mas vem um norte-americano para cá, ou vem um europeu, e você quer servir picanha para ele. Você explica o que é picanha. Ele vai entender, ele vai tentar imaginar, vai ver o pedaço de carne, vai entender, ele vai ter o conhecimento, mas não vai ter a experiência. Só quando ele comer a picanha, que ele vai ter a experiência da picanha, aquele gosto, aquele sabor gostoso. Então, não é só conhecimento, tem que ter experiência. Aí entra o que nós vamos ver na quarta-feira, é a palavra profética. Nós temos a palavra fundamental, todas as verdades do Evangelho, o conhecimento da Bíblia. Um exemplo que está no alimento diário é o óleo da unção, o unguento. Quando falamos o Senhor é o Espírito, então a gente precisa remeter lá para Êxodo capítulo 30 para ver a figura do óleo da unção, o azeite puro de oliva acrescentado dos 4 elementos, 4 especiarias. Mas se a gente falar desse Êxodo 30 e você ou eu não tivermos conhecimento daquele capítulo, não vamos entender nada. Por isso, para que Deus possa dar revelação para você e para mim, precisamos conhecer a palavra. Então, o que é a palavra profética? A palavra profética é algo que Deus revela para você. Mas revela não do ar, não do vácuo, do nada. Não, Ele revela para você baseado na palavra fundamental que você já tem aqui dentro. Deus usa aquela palavra fundamental que você tem e baseado naquela palavra fundamental, Deus te dá uma visão e uma revelação. Então a palavra profética vem de uma visão e da revelação. Visão é o que você vê. Então para ter visão precisamos tirar o véu do nosso rosto, tirar o véu dos nossos olhos. Daí a gente consegue enxergar. E uma vez que você tem a visão, daí Deus pode dar uma revelação para você. Primeiro tem que ter a visão, depois daí vem a revelação. A revelação são os detalhes da visão. E a visão e a revelação, quando você tem visão e revelação, esses 2 itens nos mudam totalmente, nos deixam loucos, nos controlam, nos enchem de motivação. É isso que faz a gente avançar todos os dias. É o que Paulo teve. Paulo teve muitos sofrimentos, mas ele nunca deixou sofrimentos impedi-lo de avançar. Por quê? Porque ele tinha visão e revelação. A palavra fundamental nos dá a base, a firmeza, a constância. Não é montanha-russa, altos e baixos, alto e baixo. Não, a palavra fundamental nos dá solidez, Mas a palavra profética, para que serve? Para nos dar uma direção. Individualmente nós recebemos a palavra fundamental. Mas a palavra profética é para o povo de Deus. Deus quer levar o seu povo de um ponto de partida a um ponto de destino. E Deus precisa dar direção para vocês. Nós não temos muito tempo, mas uma boa ilustração é o povo de Israel. Eles tinham os 10 mandamentos, essa é a palavra fundamental. Receberam no Monte Sinai os 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei, que estavam dentro da arca. Então, essa é a palavra fundamental. Mas Moisés, todos os dias, ele falava para o povo.
havia a direção de Deus através da coluna de nuvem e da coluna de fogo. Quando a coluna de nuvem se levantava, o povo seguia. Então essa é a direção, essa é a palavra profética. Então hoje também nós temos a palavra fundamental, mas hoje Deus nos fala, todas as semanas Deus nos fala a palavra profética. Toda vez que há uma mensagem, existem os dois elementos, preste atenção, temos os dois elementos. Temos o elemento da palavra fundamental, porque toda vez que a palavra é ministrada, sempre se ensina alguma coisa. Essa é a palavra fundamental. Mas também, nessa mesma mensagem, existe a palavra profética, a palavra que dá uma direção, a palavra que nos mostra aonde devemos ir, a palavra que nos motiva, que nos encoraja para a nossa caminhada. Aí Deus precisa de pessoas para ministrar esse tipo de palavra. Por isso que Deus levanta na igreja dois ministérios muito importantes, que são os ministros, que são mestres e profetas. Então, os mestres são aqueles que ensinam e os profetas são aqueles que falam a palavra profética. Os mestres são aqueles que ensinam a palavra fundamental e os profetas são aqueles que inspiram, que encorajam, que consolam com a palavra profética, a palavra que dá a direção. Então, vamos ver alguns versículos. A Bíblia é maravilhosa. Nesse versículo que nós vamos ler, existem os pares. E esses pares, apesar de estar em livros diferentes, correspondem um ao outro, né? Batem um com o outro. É maravilhoso. Então, vamos ler primeiramente 1 Coríntios 12, 8. 1 Coríntios 12, 8. Então fala, porque a um é dada mediante o Espírito. Olha só, aqui é uma relação de dons que Deus dá para a igreja, que Deus dá para cada um de nós que fomos salvos. Os dois mais importantes são os número 1 e 2, é a palavra da sabedoria e a outra, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Depois vem uma série de dons, a fé, dons de curar, milagres, etc, etc. E por último, línguas e interpretação. A cabeça é a palavra e a cauda é a língua e a interpretação. Então, na igreja nós precisamos saber quais os dons aos quais nós precisamos dar mais atenção. Sem dúvida, é a palavra. É por isso que hoje na igreja, graças ao Senhor, o Senhor tem nos presenteado, brindado com a palavra fundamental, a palavra profética. Então aqui fala, no versículo 8, temos aqui a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento é a palavra fundamental. E a palavra de sabedoria é a palavra profética. Louvado seja o Senhor. Vamos ler agora Efésios 1, 17. Tá? Irmãos, tem que fazer essa correspondência. Palavra fundamental, palavra profética. Então, em 1 Coríntios 12, 8, vimos a palavra de sabedoria e a palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento corresponde à palavra fundamental. E a palavra de sabedoria corresponde à palavra profética. Agora vamos ler Efésios 1, 17. Efésios 1, 17. Aqui fala, Paulo ora, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. Está vendo? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aqui nós temos dois grupos. No pleno conhecimento. Esse conhecimento corresponde à palavra de conhecimento. Corresponde à palavra fundamental. E aqui, o primeiro grupo é sabedoria e revelação. A sabedoria e revelação tem a ver com a palavra de sabedoria de 1 Coríntios 12, 8 e tem a ver com a palavra profética. Ou seja, para ter essa palavra de sabedoria, nós precisamos de revelação. Então, a revelação e a sabedoria que está no nosso espírito, não é inteligência, é a sabedoria no espírito. Então,
isso corresponde à palavra profética. 1 Coríntios 14, 6. Temos outro par aqui. Primeira Coríntios 14, 6 fala: agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Ou seja, se eu vou falar em línguas, vocês não vão aproveitar nada, não vão entender nada. Se não vos falar por meio de revelação ou de ciência. Revelação e ciência. Ciência é conhecimento. Está vendo aqui um par? Revelação e conhecimento. A revelação corresponde a quê? Corresponde à palavra profética. Corresponde à palavra de sabedoria e de revelação. E ciência, conhecimento, corresponde à palavra fundamental, a palavra do conhecimento. Está vendo? Tudo bate. Louvado seja o Senhor. E o último par aqui do versículo 6 fala ou de profecia ou de doutrina. Doutrina, no grego, é ensinamento. Então, de novo, ensinamento é a palavra fundamental, é a palavra de conhecimento. Tá certo? E profecia é a palavra profética, é a palavra de sabedoria e a palavra de revelação. Então, graças ao Senhor, esses são os pares. O conhecimento é importante? É importante. Sem conhecimento, você não vai ter revelação. Então, é preciso nós lermos a Bíblia, lermos os livros. Esperamos que todos vocês, nesses dias de pandemia, nesses dias de isolamento, aproveitem para ler. Leia a Bíblia, leia os livros. Claro, além de cuidar dos irmãos, tudo, precisamos também nos equipar para estarmos cheios da palavra fundamental e cheios da palavra profética. Então, precisamos dos mestres para ministrar os ensinamentos, a palavra de conhecimento. Esses são os que ensinam a palavra. E precisamos dos profetas para ministrar as profecias, a palavra profética, a palavra de revelação e a palavra de sabedoria. São dois grupos distintos de pessoas? Pode ser. Alguns só são mestres, outros só são profetas, mas tem muitos que são mestres e profetas. O ideal é que quando nós ministramos a palavra, possamos ministrar tanto conhecimento como sabedoria, tanto conhecimento como revelação, tanto a palavra fundamental como a palavra profética. Louvado seja o Senhor. Então, essa é a base do ministério que nós recebemos do Senhor Jesus. É esse tipo de palavra. Tá? Na semana que vem, nós vamos ver mais detalhes sobre esse item, o ministério que recebi do Senhor Jesus. Agora, na parte final, sexta, sábado e domingo. Eu não vou poder entrar em detalhes, porque se for entrar em detalhes, é mais 1 hora que a gente vai falar. O que estamos vendo aqui, irmãos, tem um monte de versículos. Eu espero que vocês leiam detalhadamente. Sexta-feira o título é Convidados à comunhão do Deus triuno. Sábado é o plano da união de Deus e o homem. E domingo é o reino milenar, a festa da união de Deus com o homem. Essa palavra de sexta, sábado e domingo é uma palavra profética. É uma palavra de sabedoria e de revelação. O Senhor tem revelado algo novo para nós. O nosso Deus é completo. O nosso Deus é completo em sua unidade. O nosso Deus é completo em sua perfeição, santidade, glória, amor. E desde a eternidade passada, o Pai, o Filho e o Espírito conviviam e coexistiam e coineriam, ou seja, eram coinerentes um dentro do outro, em perfeita harmonia, perfeito prazer e perfeita felicidade. Então, nesse aspecto, Deus já está completo. Mas se você ler a Bíblia, quando Deus falou em Gênesis, quando criou o homem, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Na verdade, Deus estava dando uma indireta sobre si mesmo. Ele era perfeito, era completo em si, mas ele queria algo mais. Ele queria casar-se.
E para isso ele criou o homem. Em toda a Bíblia, o que nós vemos? A história de um romance universal. Deus é o marido e o povo de Israel. E no Novo Testamento a igreja é a noiva, é a esposa. E o que nós temos lá no final da Bíblia? O Espírito e a noiva dizem vem. O que nós temos no reino milenar? As bodas do Cordeiro. Então, a Bíblia é a história de um romance universal. Deus quer se casar com o homem. Então, em todo o Antigo Testamento, nós vemos Deus cortejando o homem, cortejando o seu povo, querendo que o seu povo o amasse. Mas, infelizmente, o povo de Deus se envolveu em idolatria, em fornicação, se afastou de Deus, mas mesmo assim, Deus não abandonou o homem. Deus cuidou do homem. Mas Deus só podia morar com o homem. O que Deus, na verdade, queria era morar dentro do homem. Deus queria morar no homem, não só com o homem. Mas por causa da queda do homem, em Gênesis, isso não era possível mais. Então era necessário a redenção. Então, temporariamente, no Antigo Testamento, Deus morou com o homem. Mas quando chegou o Novo Testamento, Deus se encarnou. Ele tabernaculou entre nós. Ele armou uma barraca entre nós. Um tabernáculo, que é uma barraca. E a Bíblia, quando mostra o nascimento de Jesus, o nome de Jesus era Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Louvado seja o Senhor. Então, em todo o Novo Testamento, é história. Lá nos Evangelhos, Deus estava com o homem, fisicamente. Mas no Evangelho de João, leia no Alimento Diário, todos os detalhes. Deus queria morar com o homem. Deus e o homem e Deus. Jesus até falou, eu vou para o Pai, para preparar morada para vocês. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Muitos interpretam isso como sendo o céu, como mansões celestiais. Não. Aonde foi Jesus? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus foi lá no Pai para fazer a morada. E também Jesus falou, se alguém me amar e guardar os meus mandamentos, meu Pai e eu viremos até Ele e faremos nele morada. Então as muitas moradas na casa de Deus é cada um de nós. Deus morando em cada um de nós. Você é uma morada de Deus. Deus quer que você more nele e ele more em você. Esse item é o que sexta, sábado e domingo falam. A união de Deus com o homem. Então, 1 Coríntios 6,17 fala, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Deus é espírito e o homem também foi criado com espírito. Em Gênesis fala que o homem foi criado à imagem de Deus, semelhança de Deus, com a mesma natureza de Deus. Somente substâncias de mesma natureza podem se misturar. Água e óleo não se misturam, mas água e água se misturam. Deus para se unir ao homem e o homem para se unir ao Deus, só no Espírito. Louvado seja o Senhor. Então, em toda a Bíblia, no Novo Testamento, fala do homem se unindo a Deus e Deus se unindo ao homem. E para terminar, em Efésios fala, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Essa é a palavra conclusiva para aquela sessão de Efésios em que Paulo fala do casamento. Então, a igreja hoje é Deus preparando a noiva para o seu filho. E o reino milenar, o que é? A Bíblia diz que é as bodas do Cordeiro. Então, na verdade, queridos irmãos, o reino milenar, as bodas do Cordeiro, é uma festa de casamento, é uma festa para celebrar a união de Deus com o homem. E no final, na Nova Jerusalém, em Apocalipse capítulo 21, fala o quê? Fala, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Eu quero ler com vocês esse versículo. Vamos ler Apocalipse 21, 3. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Deus com eles. Esse Deus é o Deus conosco.
tá? E Deus mesmo, esse Deus estará conosco. Nós morando em Deus, Deus morando em nós. Ou seja, queridos irmãos, Deus nos convidou. Deus era completo. Deus era feliz na sua trindade, mas Ele queria casar-se. Ele convidou o homem, Ele criou o homem para incluir o homem nele, em sua vida e sua natureza, através do Filho. Deus incluiu o homem no Filho. Tudo é feito no Filho, para que Deus e o homem sejam um só. Graças a Deus. Então hoje estamos unidos a Deus. O que é a glorificação? A glorificação é a inserção final de Deus no homem e o homem em Deus. Deus está nos convidando para participar da sua unidade, da sua felicidade, da sua glória, da sua santidade, do seu amor. Louvado seja o Senhor. Então, esse encargo é a palavra profética que está nos dias de sexta, sábado e domingo. É muito denso, é muita revelação, muita luz. Eu espero que todos vocês possam extrair o máximo. Eu dei apenas um pequeno resumo para vocês. Leiam com detalhes, leiam com oração, leiam todos os versículos com oração, penetrando fundo em cada versículo. Você vai ser muito ajudado. Então, resumindo, na primeira parte, segunda a quinta, vimos a natureza da palavra. Palavra profética, palavra fundamental profética, a palavra do conhecimento, palavra de sabedoria e revelação. Louvado seja o Senhor. E nos últimos 3 dias, sexta, sábado e domingo, vimos uma palavra profética, de revelação, de luz, uma visão da nossa união com Deus. Deus abençoe vocês e continuaremos na próxima semana.